Existem séries que só por causa do seu gênero, do seu roteiro e do seu tema fazem com que você consiga aprender melhor inglês do que outras séries que tem por aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma lista de séries que você pode estar assistindo para melhorar o seu inglês. E eu vou te mostrar quais são os pontos que você consegue aproveitar para fazer com que o seu processo de aprendizagem seja ainda mais efetivo. Então esse vídeo aqui está totalmente completo, tá bom? Tá recheado de informações relevantes para você. Então já clica no gostei aqui embaixo, tá bom? E claro, se inscreve no canal para você estar acompanhando os conteúdos para você aprender inglês de forma mais divertida, leve e descontraída, assim como eu aprendi. A primeira série é The Big Bang Theory, que é uma série de humor. E como é que o humor vai te ajudar nisso? Basicamente, o humor é uma forma de você atribuir alguma informação referente àquela série que você assistiu. Se, por exemplo, você passou por um episódio que fez com que você risse muito porque você se identificou com uma piada, existe ali um processo de assimilação. Vamos aqui dar um exemplo de fora. Imagine qual foi o melhor dia da sua vida. Um dia que você teve uma notícia boa, um dia que aconteceu uma coisa muito positiva, ou mesmo o pior. Mas enfim, de toda forma, você lembra desse dia porque você lembra do que você sentiu naquele momento. Quais eram as emoções que você estava sentindo? Sejam elas positivas ou negativas. E por causa dessa emoção, esse momento, esse episódio da sua vida fez com que isso ficasse, esse episódio, esse momento da sua vida fez com que essa memória ficasse muito clara na sua cabeça. A mesma coisa está relacionada com o aprendizado em séries. Por causa da Big Bang Theory, né, você consegue passar por muitas emoções, né, mas o principal delas, né, as principais são causadas pelo humor, as piadas. I used to hate these hugs. Now they're just extremely irritating. Se um momento, algum episódio faz com que você ria, né, tire uma risada sua, foi por causa de algo engraçado que aconteceu. A mesma coisa acontece com as outras emoções, como raiva, medo. Então assistir uma série de humor como The Big Bang Theory vai ajudar bastante. O segundo motivo é que existem diferentes sotaques. Você vai conseguir ouvir o sotaque britânico, o sotaque indiano por causa do personagem Raj, ou mesmo diferentes sotaques de dentro dos Estados Unidos, né, em que surgem, vez ou outra, personagens de diferentes locais dos Estados Unidos, diferentes estados, fazendo com que, claro, você tenha acesso a diferentes culturas. Um outro ponto positivo são diferentes contextos, né? O principal contexto que você vai ouvir falar nessa série é o contexto de ciência. Afinal, os personagens principais dessa série são cientistas, né? Físico, engenheiro, fazendo com que eles falem sobre esses assuntos constantemente. E claro, outros contextos como cultura pop, né? Já que eles gostam muito dessa cultura geek, super-heróis, filmes, séries e tudo mais. Então, para você que é iniciante, que está começando a aprender os seus primeiros vocabulários, suas primeiras frases, suas primeiras expressões, essa série é muito bem-vinda. E claro, você vai ter uma ótima série, com um ótimo roteiro, com humor e muitas temporadas. Então, se você gostar desde a primeira, você vai ter mais de 10 temporadas. São dezenas, centenas de episódios. E olha só, tá gostando desse conteúdo? Você tá gostando desse vídeo? E se eu disser também que é possível que você consiga aprender inglês passando pelo processo desde o básico até o mais avançado? Você vai conseguir realizar esse feito através de um conteúdo programático de inglês, que tenha início, meio e fim. Ou seja, que te leve, que pegue na sua mão desde o começo, desde o seu primeiro nível, nível 0 até o mais avançado. Você vai encontrar esse conteúdo programático no primeiro link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tá bom? Em que você vai clicar e ser redirecionado para um curso de inglês, onde você pode se matricular e assistir às aulas e estudar de onde e quando quiser. Se você clicar aqui na descrição, você vai encontrar esse conteúdo. A segunda série, que também é de humor, é Two and a Half Men. Só que o humor dela é um humor um pouco mais ácido em comparação com a série anterior. Então entender piadas de diferentes contextos, de diferentes assuntos, faz com que você tenha um aprendizado mais significativo. Porque vai ter um contexto empregado, vai aparecer diferentes situações. Two and a Half Men também é um inglês muito fácil de se compreender, tá bom? Principalmente nas falas dos personagens principais. E um outro ponto que vai te ajudar a ter uma aprendizagem mais significativa é o fato de ter uma dualidade nessa série, porque existem vidas diferentes nos dois personagens principais, que é o Charlie e o Alan. E cada estilo de vida e cada modo de viver é usado um vocabulário diferente. O Charlie com aquela vida mais de bebedeira, de solteirão, de um cara que vai a muitas festas, conhece muitas mulheres e tudo mais, diferente do Alan, que é um cara que iniciou a série vindo de um divórcio, não teve muito sucesso
com as mulheres, igual o irmão dele teve. Enfim, isso faz com que o humor da série seja bem interessante, tá bom? E as piadas e os diálogos são bem significativos. Então, se você prestar atenção, você vai sim conseguir tirar proveito dessa série. Um outro ponto sobre Two and a Half Men são as interações sociais. Interações sociais e diálogos diversificados, né? Nessa série existe muita drama, muita briga, tá bom? Drama e briga no sentido humorístico, tá? Não é uma série de drama, como eu tô falando, é uma série de humor. As brigas, discussões e situações em relação ao Alan e a ex-mulher, a relação de pai e filho entre o Alan e o Jake, e as relações de conversa e flerte entre o Charlie e as mulheres que ele conhece em bares, restaurantes e demais locais que ele frequenta. Essas cenas e episódios repletos de interações sociais vão te ajudar no quesito de diálogo, que você usa o inglês da série para aprender novas expressões e saber escutar melhor. E o contexto dessas palavras utilizadas, desse vocabulário, são a partir de interações sociais em que você consegue aprender a conversar, a dialogar em inglês na medida que você vai aprendendo essas expressões. A terceira série que eu recomendo aqui é The Crown. Diferente das outras séries, ela tem um inglês britânico mais formal. Nessa série você vai ouvir a norma culta da língua inglesa saindo da boca de nobres, de reis, rainhas, príncipes, princesas, imperadores. São frases e expressões que vão enriquecer o seu vocabulário. Uma proposta semelhante à série anterior é a série The Queen's Gambit, uma série que foca na vida de Beth Harmon, uma jovem prodígio que durante a década de 1950 apresenta grande habilidade no xadrez. O que você vai conseguir tirar de proveito dessa série é que o inglês dessa série é de um inglês americano muito formal. E é um inglês formal da época, dos anos de 1950. Então ela é muito boa para você que deseja aprender o inglês americano culto, fazendo com que você aprenda expressões relacionadas ao esporte do xadrez, tá bom? E expressões e palavras relacionadas à época em que a série se passa. Já uma outra série que eu recomendo muito, que eu particularmente gostei bastante e assisti ultimamente, é a série Game of Thrones. Então, fora toda a qualidade da série, de roteiro, claro, sem falar do final, mas não vou dar spoiler. Ela se passa em uma espécie de época medieval, utilizando um inglês muito antigo. Sendo uma série de magias, mitos, contos, lendas, e tem dramas também como sucessão de reinado, reis, rainhas, o que promove uma diversificação de vocabulário. E assim como o exemplo que eu dei da dualidade de Two and a Half Men, de duas vidas diferentes, também existe uma dualidade entre dois tipos de vida e estilos de vida em Game of Thrones, que é no caso a dualidade entre nobres, reis, pessoas importantes da corte, tá bom? E plebeus, pessoas normais, comuns do dia a dia. Um outro ponto que vai ajudar bastante em relação a Game of Thrones são diferentes sotaques, né? Existem atores que têm diferentes nacionalidades, diferentes sotaques. E um sotaque, um vocabulário diferente vai te ajudar a aprender novas expressões e novas palavras e enriquecer o seu vocabulário. Mas não adianta você pegar essas séries que eu te falei. Você pode assistir todas essas séries, todas essas temporadas. Se você assistir de uma maneira errada, você não vai conseguir aproveitar o inglês dessas séries para melhorar o seu inglês. Você precisa utilizar o áudio em inglês e as legendas de formas estratégicas. É por isso que eu ensino essa estratégia de passo a passo aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que você pode clicar, assistir e colocar em prática uma metodologia que você consegue aprender inglês com filmes e séries. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e tamo junto!